Agora você pode se tornar membro da Rural Business e ter ainda mais acesso ao nosso conteúdo. No canto superior direito do nosso canal Mundo Rural Business, você vai encontrar o botão Seja Membro. Pagando a mensalidade de R$ 7,99, você vai ter acesso a muito mais conteúdo que os nossos vídeos diários. Como membro, você terá acesso total a todos os capítulos das nossas famosas séries especiais e aos nossos famosos alertas de mercado e ver quando e onde quiser, seja no celular ou na sua TV com acesso ao YouTube. Faça agora sua contribuição para que a única agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo continue operando sem a interferência de compradores e vendedores em nosso conteúdo. Seja muito bem-vindo ao status de ser, a partir de agora, o mais novo membro da Rural Business. Toda a nossa equipe agradece sua força. Olhar o ritmo de compras de soja americana pela China nesta nova safra 2021-22 sem conhecer a fundo os fundamentos e a história é o maior erro que um profissional de mercado pode cometer hoje. Por isso, a Rural Business vai dedicar a análise de sexta-feira, a última desse mês de outubro, para esmiuçar este assunto e evitar tomadas de decisão equivocadas. Porque se tem China, meu amigo, o seu bolso é o alvo. Seja muito bem-vindo à Rural Business, única agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo, já que aqui não existe a interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Com a palavra Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista aqui da Rural Business, responsável por esta análise. Não é difícil a gente ouvir por aí que é um absurdo a Rural Business falar mal da China, nosso maior parceiro comercial. O detalhe é, quem diz que a gente fala mal da China? O que fazemos incansavelmente é tentar desvendar o modus operandi de um país mestre na arte de jogar, já que seria muita ingenuidade nossa imaginar que alguém que precisa comprar 30% da soja produzida no planeta operaria no mercado sem uma estratégia para derrubar os preços, não é mesmo? Portanto, quando nos perguntam se não temos receio da China parar de comprar soja dos Estados Unidos ou comprar menos aqui do Brasil, nossa resposta é sempre não. E isso não acontece porque somos otimistas demais, mas por um único motivo: temos informação profissional nas mãos, conhecemos a realidade deste mercado. Se a China quiser alimentar 1,5 bilhão de bocas todos os dias, não tem para onde correr. Não existem outros fornecedores, meu amigo. Se existisse, a China até poderia relaxar e nos deixar de cabelo em pé, mas não tem. Se a China entrar numa crise, carrega o mundo com ela, mas sem isso, tem que comprar. A previsão é que 173 milhões de toneladas de soja sejam movimentadas em exportação nesta nova temporada 2021-22 em todo o mundo. E veja, pela primeira torre lá em cima no gráfico, que só o Brasil deve responder por 54% deste volume, o que significa embarcar 93 milhões de toneladas ao exterior. Além de nós e demais exportadores nanicos, como Paraguai, Argentina e Canadá, sobra apenas um fornecedor para abastecer a China, os Estados Unidos. De lá é previsto que saiam outras 56 milhões e 900 mil toneladas em exportação. Ou seja, não tem para onde correr. Juntas, a soja brasileira e americana devem responder por 87% das exportações globais, o que deixa a China com quase zero de espaço para buscar outros fornecedores. Aí muitos vão falar, mas se não tiver energia para movimentar a própria indústria, a China vai ter que parar sua produção? Bem, amigo assinante, isso é uma meia-verdade. O consumo de óleo de soja sobe alucinadamente na China. Ao investigarmos, encontramos somente 4 leves quedas em 40 anos. Veja, a última delas é esta aí que você vê quase que no meio do gráfico. Foi na temporada 2018-19, quando, segundo o USDA, o consumo de óleo em solo chinês caiu de 16 milhões e meio de toneladas para 15 milhões 890 mil toneladas.
Só que não se iluda, essa retração colocou a China num dos maiores arroxos de abastecimento de toda a história do país, pois, na verdade, não foi a demanda por óleo que caiu. Não existia era a soja, pois Xi Jinping, lembra, resolveu peitar Donald Trump e entrar em guerra fria com um dos seus únicos fornecedores, os Estados Unidos. Volte ao gráfico e confirme que, em seguida, o consumo de óleo de soja engata uma primeira e vai embora. Já é previsto chegar à marca de 18.560.000 toneladas em 2021-22, algo jamais visto antes. Resumo da ópera: ou a China compra muita soja para garantir o próprio abastecimento, ou entra pesado na ponta de compra de óleo, o que é um baita de um problema. Talvez você esteja chegando só hoje aqui na Rural Business e não saiba, mas falta óleo no mundo, meu amigo. O maior exportador do planeta, que é a Argentina, tem só 6.250.000 toneladas para ofertar a todo o mundo. Óleo que consegue atender apenas 1/3 da demanda chinesa. Entende a gravidade do problema? Mesmo que tudo dê certo, como sonha o USDA, o que significa a América do Sul tirar dos campos a maior safra de soja que este mundo já teve notícia, ainda assim o abastecimento global de óleo seguirá próximo de um colapso nos próximos anos. E como estrategistas de mercado, isso nos interessa, pois pode ser a chance da soja seguir com preços elevados. As torres revelam que as reservas estratégicas de óleo do planeta até subiram nos últimos anos, saindo de pouco mais de 4 milhões de toneladas na temporada 2016-17, primeiro número à esquerda no gráfico, para chegar a 4.760.000 toneladas em 2019-20, bem no centro. Só que a previsão é que afundem de novo na nova safra 2021-22, para 4.010.000 toneladas, última torre à direita. Óleo que garante somente 24 dias de consumo e confirma a maior crise de abastecimento global de toda a história. E, mais uma vez, a Rural Business reforça. Tudo isso com produção monumental de soja deste lado de cá do mundo, algo que ninguém tem a menor ideia se vai acontecer ou não. No farelo, a mesma coisa, a China está no limite. Veja que de novo aparece a queda fictícia de consumo, quase no meio do gráfico, na mesma temporada, 2018-19, e uma tremenda escalada de alta a partir de então. O USDA estima que, para suprir a demanda por ração, a China terá que ter 76.580.000 toneladas de farelo nas mãos em 2022. E para isso será preciso processar o que jamais processou antes, 98 milhões de toneladas de soja. E aí vem a pergunta que não quer calar. Se não comprar do Brasil e dos Estados Unidos, vai fazer o quê? Passe os olhos para a direita e veja que nem se comprasse toda a exportação de farelo de soja do planeta, não seria possível para a China atender a própria demanda. A previsão é que estejam disponíveis pouco mais de 70 milhões de toneladas para abastecer a demanda internacional, contra um consumo que já beira a casa de 77 milhões de toneladas em solo chinês, como te mostramos um pouco antes. A Argentina, que seria a primeira opção nesse caso, tem só 29 milhões de toneladas de farelo para atender todo mundo. E em seguida vem quem? Bingo! Brasil e Estados Unidos. Ou seja, não tem por onde escapar. Se por um acaso a China tiver que reduzir seu processamento de soja, os chineses serão forçados a aumentar drasticamente a compra de derivados, como óleo e farelo, e ainda entrar pesado na ponta de compra de alimento industrializado. E cada tonelada de soja que ficar no mercado interno será disputada à tapa pela indústria, seja lá dos Estados Unidos ou aqui no Brasil. Por isso pedimos que olhe para o atraso na compra de soja americana pelos chineses, muito mais como estratégia e tática de guerra do que como um recuo nas compras ou mesmo demanda mais fraca. Isso serve sim para fazer matéria sensacionalista e até movimentar negócios lá na Bolsa de Chicago. Portanto, para você que opera no físico, a história é outra.
O USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, confirmou que de 1º de setembro a 21 de outubro, ou seja, em 8 semanas de safra, os exportadores reportaram vendas de 16 milhões de toneladas de soja para a China, o que significa 10 milhões de toneladas menos que um ano antes e um atraso de 38%. As aquisições de hoje se equiparam com os registros de 4 anos atrás, de antes do país entrar em guerra fria com os Estados Unidos e quando o consumo local era 11% menor. Então, o que estaria acontecendo? Para nós aqui da Rural Business, a guerra comercial com os Estados Unidos serviu para mudar a forma de atuação dos chineses. Para que comprar milhões de toneladas de soja de uma vez, se podem fazer isso pausadamente, evitando encarecer os 101 milhões de toneladas de soja que terão que importar no decorrer da temporada? Não parece uma coisa meio óbvia? A China teve produção recorde de soja à sua disposição este ano aqui no Brasil e já sabe que, pelo menos no papel, os Estados Unidos também terão safra recorde pela frente. Então, para que pressionar o mercado? Na visão da Rural Business, a China está trabalhando duro para encurralar o mundo, a fim de barganhar o seu abastecimento. E sabe como ninguém usar a informação como arma para gerar medo e pressionar os mercados dos quais depende totalmente, como é o caso da soja. Seriam coincidências os anúncios de possível suspensão na entrega de fertilizantes surgirem justamente quando a maior safra de soja do planeta começa a ser cultivada? Seria coincidência a tal paralisação de indústrias por racionamento de energia justamente quando os Estados Unidos iniciam a colheita? Impossível afirmar que não existam coincidências em assuntos que envolvam a China. Mas nós aqui da Rural Business acreditamos que trata-se de belas jogadas estratégicas para garantir lucro à indústria chinesa e comida barata para a população daquele país. É no que acreditamos, doa quem doer. Portanto, abra o olho com conversinhas fiadas sobre demanda chinesa. Você já deve ter visto com o passar dos anos que muito se fala para te assustar, mas o que se vê no final das contas é sempre recorde atrás de recorde. E ver isso só lá na frente não vai adiantar, você vai perder dinheiro. Chegamos ao mês de novembro e se você ainda tem soja nas mãos, é hora de ficar muito antenado. Avalie com cautela as propostas, principalmente para pagamento um pouco mais alongado, pois não demora muito para esse mercado perder a liquidez e voltar lá em janeiro com preços muito abaixo dos vistos hoje. Quanto à nova safra, só opte por não fazer dinheiro hoje para atravessar o pico de colheita se tiver alguma expectativa positiva quanto ao dólar ou suspeita de quebra de produção da América do Sul. Do contrário, aproveite as oportunidades. Só ouça bem uma coisa, tudo isso que estamos falando é para o curtíssimo, curto e médio prazo. Agora, se tem apetite ao risco, amigo assinante, a Rural Business vai te dar um alerta. Guarde soja para negociar só a partir do segundo trimestre de 2022, pois o bicho pode pegar. Avante mercado da soja deste imenso Brasil, só com informação profissional é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para o mercado de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.